primeira é que as prospecções eram uma iniciativa educacional da UFP. Como foi o início das prospecções antes de ser parque, inclusive? Então, na realidade, nós fomos provocados pelo IBAMA, tá? A gente aqui, o NAP, na época, não tinha curso de graduação, não tinha nada ainda, e a gente trabalhava muito em parceria com o IFAM, com a superintendência do IFAM. Na realidade, era um escritório aqui, e com o IBAMA também. Tá? Então, o IBAMA ele estava abrindo o processo para criar o parque. Uhum. E eu acho que isso foi em 1996. Tá? E daí o superintendente, que na época era o Deocleciano, que era professor da Federal também, do Piauí, e muito próximo a gente, né? Ele falou assim, olha, estou fazendo um processo para criar o Parque Serra das Confusões e estou querendo a parte arqueológica, porque lá eu já soube que tem sítios, mas eu não estou conseguindo fazer, né? Ele tinha entrado em contato com a Fundam, por ser mais próximo, né? Mas eles não aceitaram, não quiseram fazer. Tá? Aí ele perguntou se a gente faria. Eu falei, claro, a gente faz. E aí nós tínhamos um núcleo de pesquisa, que é o NAP, Núcleo de Antropologia Pré-Histórica, tá? E a gente trabalhava no NAP, e aí nós fomos fazer essa primeira prospecção, tá? E a documentação, inclusive, não tinha estrada, quase nenhuma. A gente tinha que dormir no meio do caminho para poder conseguir chegar a determinados sítios, tá? E daí nós fizemos esse primeiro levantamento. Então, foi uma iniciativa da UFP, né? A pedido do... Isso, do NAP. NAP e UFP. Entendi. E IBAMA, né? E IBAMA. Uhum. Depois desse cadastro dos sítios, onde ficou mais claro ainda a ocupação de uma antiga população, que não era aquela que a gente vê na hora que a gente está passando, qual era a expectativa para a escavação e, posteriormente, o tombamento lá do parque? Olha, na realidade, assim, a gente fez esse primeiro levantamento porque a gente estava ainda na fase de conhecer o estado como um todo, né? A gente tinha um projeto já da FINEP, que era para fazer o mapa arqueológico do estado do Piauí. Uhum. Entende? Uhum. Então, a gente estava conhecendo o estado como um todo, né? Aí a gente fez esse trabalho específico por conta da criação do parque, objetivando a criação do parque. Aí logo em seguida, inclusive você falou em cadastro, os sítios eles não foram cadastrados nessa primeira etapa. Uhum. Aí o IFAM nos solicitou a continuidade da prospecção lá para se fazer o cadastro. Então, aí a gente deu continuidade, inclusive eu encontrei até um relatório de 2002, tá? Esse que a gente fez para o IFAM. Já uma complementação das informações com mais sítios. Que os primeiros, inclusive, agora, onde eles estão trabalhando, o Greg, né, com o Tiago, foi dessa primeira etapa que a gente encontrou já, das andorinhas. A gente colocou a observação que ele tinha condições de ser escavado. Tinha condições e deveria ser escavado. Está lá na ficha que a gente fez, tá? No relatório. Então, vocês tanto entraram como pioneiras ali da criação do parque, quanto, posteriormente, o tombamento dos sítios. Isso, de mais sítios, né? O levantamento desses outros sítios. Entendi. A última, e depois, se você quiser falar mais também, pode falar, tranquilo. Com os resultados que a gente tem hoje, das prospecções, das escavações do olho d'água, e aí também depois vai ter outros sítios, a partir de pesquisas que também foram realizadas pela UFP, tem algum resultado que vocês ainda esperam ou
assim, pessoalmente, já é alguma realização de ver que deu certo, que vocês foram lá e falaram, olha, aqui tem um sítio. Por exemplo, o que a gente foi esse ano, o Olho d'Água, e chegou lá e realmente tinha aquilo que vocês buscaram mostrar pra gente que tinha um vestígio arqueológico lá. E aí foi aberto e descobriram que tem realmente. Tem algum resultado que vocês ainda esperam? Ou como uma realização pessoal já é alguma coisa assim maior? Olha, na realidade, assim, a minha área, né, de atuação sempre foi mais voltada para a conservação da arte rupestre. Tá? Então, apesar da gente fazer esses trabalhos, sobretudo naquela época que o NAP só tinha de arqueólogos, assim, eu, a Sônia e a Ana Clélia e a Jacionira. Mas a Sônia estava em Recife, ela estava fazendo mestrado, eu acho. Ela tinha ido para Recife. A Jacionira também trabalhava em Recife, estava terminando o doutorado. Aí só eu e a Ana Clélia. Então, era muita coisa, assim, a arqueologia do Estado como um todo, né? Para a gente dar conta que a gente não conseguia. E eu, assim, muito voltada para essa questão da conservação, sobretudo na Serra da Capivara. Na época, eu ministrei vários cursos, foram 5 cursos de formação de equipe para trabalhar com conservação. E eu trabalhava assiduamente lá na Serra da Capivara. Entende? Nesse período ainda. A gente era muito voltado, assim, focado lá. Então, esse trabalho na Serra das Confusões, como eu lhe disse, foi uma complementação para criar o parque, para dar o apoio. Porque, como a Fundan não tinha aceito, né, fazer esse levantamento, né? A gente, como NAP, como Federal do Piauí, aceitou. Mas, assim, ainda não objetivando dar continuidade assim, a fazer escavação, trabalhos. Eu estou muito feliz que o Greg e o Tiago estão trabalhando agora, né, lá, sabe? Porque realmente é uma área maravilhosa. Aí depois a Fundan foi fazer trabalhos lá, inclusive eu conheço as arqueólogas que trabalharam lá. A Gisele era professora nossa aqui da Federal do Piauí também, depois que ela se transferiu para a Univasf, né? Mas ela escavou lá, né? Desculpa, falei, escavou lá, e também a Fátima Luz, né? Que infelizmente até nos deixou já. Ela também escavou lá, né? Encontrou, mas foi mais em outra região, foi lá no Enoque, né? Que ela trabalhou, não foi no mesmo sítio que eles estão trabalhando agora. Tá bom? Eram essas as perguntas. Eu te agradeço de ter tirado uns minutinhos aí para falar com a gente. E pessoalmente eu te agradeço por ter começado esse projeto e também uma parabenização, porque do jeito que você me falou, você tinha 1 milhão de coisas para fazer, ainda foi lá no parque fazer mais uma coisa, que eu fiquei lá e aparentemente eu ainda tinha um pouco mais de luxo que vocês, que a gente ficou na guarita, e você falou que foi ficando no meio do caminho. Não, nem tinha guarita, né? Pois é, não consigo nem imaginar. Todo dia parando. A gente vivia no meio do mato, a gente levava rede e acampava. Né? Não era assim. Inclusive, eu vou lhe contar uma história, acho que eu contei para o Greg. Tá? A primeira vez que a gente foi, a gente numa Toyota Bandeirante, que era o carro que a gente usava, né? Que a gente tinha, do projeto FINEP. Né? Cabine dupla, e aí a gente foi justamente na Pedra das Andorinhas, né? Nesse sítio, e o carro ficava muito distante, tá? O guia, né? O que nos acompanhou, ele falou assim, o carro fica aqui. Aí o motorista que a gente andava era uma pessoa assim maravilhosa da universidade, né? Infelizmente já aposentou. Ele disse assim, não,
essas professoras não vão caminhar isso tudo sozinha, não. Esse carro vai. Aí colocou o carro no meio do mato, né? O mato, assim, era enorme, a gente praticamente quase que não via nada, não tinha estrada. E aí conseguimos chegar bem próximo mesmo do sítio, tá? O que aconteceu? Nós descemos e tinha lá uma casa do morador. Eu acho que ela ainda existe hoje. E aí a gente foi até a casa para perguntar se tinha alguém. A gente viu que tinha um rádio ligado, a janela aberta, a porta aberta, mas ninguém respondia, ninguém falava nada. Aí achamos que realmente não tinha ninguém, então desistimos, né? De falar e fomos trabalhar, fomos até o sítio, aí vimos o sítio, cadastramos, fotografamos, né? E vimos a beleza, as pinturas brancas, as gravuras, aquilo, tudo que tem lá, né? E daí voltamos. Aí, não muito distante, nós encontramos outro sítio, só de gravuras, tá? E é uma pequena toca, né? E aí a gente também já cadastrou, depois foi até a toca do Enoque, que não era muito distante, tá? E daí, bom, passado um tempo, a gente encontrou com o dono da casa. Mas assim, muito tempo, passados 5 anos, 10 anos, sei lá, alguma coisa assim. Aí a gente encontrou com o dono da casa. Aí ele falou assim: vocês nem sabem o que aconteceu. Foram vocês que foram lá, fomos nós. Você nem sabe o que aconteceu. Quando vocês chegaram lá, a gente estava na roça trabalhando. E nossos filhos tinham ficado em casa. E aí, sozinhos. Quando eles ouviram o barulho do carro, eles não sabiam o que era, porque eles nunca foram na cidade. Eles não sabiam, eles nunca tinham ido na cidade na época. Eles não sabiam o que era um carro. Aí chegaram lá apavorados, dizendo: o mundo está se acabando, o mundo está se acabando, sabe? Tadinhos. Apavorado dos pais, né? Aí foi que os pais, eu acho que de longe, ficavam só observando a gente, né? Viram que a gente estava de carro, mas nem também chegaram muito perto.